Fala pessoal, aqui é o Rafael e nessa aula de hoje a gente vai comunicar o equipamento receptor com o nosso computador. Para dois motivos. Fazer o descarregamento dele, mas esse descarregamento, download dos arquivos brutos a gente vai ver na aula posterior a essa. E outro, fazer a configuração do receptor no CRU, no software CRU. Então se você já viu isso, fica aqui que eu vou te dar algumas dicas a respeito da configuração. E quando conecta no CRU, é a forma que a gente faz também a ativação do receptor. Se você tem um equipamento financiado pela Connav, ou se você tem um equipamento pré-pago, você tem que fazer a ativação dele mensalmente. Então, tem várias formas de você fazer a ativação, pela coletora com o Survey Master, pela coletora com o ServiceE, ou pelo receptor aqui com o CRU conectado no seu computador. E é o seguinte, estou com o equipamento ligado aqui. Aqui embaixo, a gente tem essa entradinha aqui com cabo de aço, eu vou abrir ele, e ele tem um guiazinho vermelho aqui em cima, ó, tá vendo? Em cima da porta. Tem esse guiazinho vermelho aqui que a gente tem que coincidir com o guia do cabo USB. Eu estou com o cabo USB que vem junto com a sua maleta. E aqui no cabo USB ele tem um guiazinho também que é essa bolinha vermelha aqui embaixo. Não sei se você está conseguindo ver. A gente tem que coincidir aqui com o receptor. Com esses guias aqui para poder encaixar ele certinho. Encaixou, equipamento ligado, não tem segredo. Você vem aqui e pluga o USB no seu computador. Eu estou utilizando o notebook e não tem segredo. Quando você pluga ele, o computador já reconheceu. Eu vou até minimizar, ó, ele até abriu aqui já a memória interna, é automático. Vou minimizar eu aqui. Vou minimizar aqui, ó, o seguinte, ó, ele já abriu automaticamente a memória interna do receptor. A respeito do download dos arquivos, a gente vai ver na próxima aula de como faz o download, para que servem essas pastas, o que são esses arquivos, o que está escrito aqui para você entender como que organiza, etc. O que importa é o seguinte, quando plugou o USB, ele já reconheceu como um pendrive, um dispositivo externo. Ele está aqui na lateral, ó, com o Nav Disk, é uma memória, um dispositivo externo, igual um pendrive, igual um celular que você pluga, ele já reconhece automaticamente. Se o seu Windows é a partir do Windows 7, se precisar instalar algum drive, ele faz automaticamente conectado pela internet. O que eu quero dizer? Que algumas pessoas às vezes têm problema com o CRU e com o cabo USB aqui. E você tem que fazer o seguinte, se você usa o desktop, aquele computador com CPU, que tem os drivers e tal, utiliza a porta USB, a dica que eu te dou, utiliza a porta USB de trás do seu CPU, porque as portas da frente normalmente são mais fracas, teve pessoas que teve problema, que ele fica abrindo e fechando o receptor. O receptor está ligado, estou com o cabo USB plugado aqui, você espetou ele, ele já tem que reconhecer. Se não reconheceu, troca de porta. E se não reconhecer em todas as portas, pode ser que as suas entradas aí USB não estão identificando o receptor. Tem que ver alguma coisa mais aprofundada a respeito do receptor. Bom, conectou aqui. Agora é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer com a conexão é abrir o CRU para a gente mudar uma configuração aqui. E quando a gente abre o CRU pela primeira vez, você instalou ele aí, se você não tem o CRU também, eu estou deixando o link aqui embaixo para você poder fazer o download da última versão, é o link direto do site da Connav, clica nele aí, ele vai abrir, você procura ali CRU, ali embaixo, e faz o download dele, que é esse software aqui que a gente está abrindo. E quando você abre pela primeira vez, às vezes ele dá algum erro, ou às vezes ele não reconhece a porta USB do jeito que está aqui, tá vendo? Se ele reconheceu a memória dele, ele tem que reconhecer o USB aqui no CRU também. Então, ou seja, se ele abriu aqui, ó, o Connav Disk, igual eu te mostrei, que esse cara aqui, ó, ele tem que aparecer CRU aqui, USB aqui no CRU. Se ele não aparecer, você vai fazer o quê? Você vai fechar aqui, ó, se der erro para abrir, você vai clicar com o botão direito e você vai clicar aqui, ó, executar como administrador. Clicou aqui, ele vai perguntar se você quer realmente executar como administrador, você coloca aqui sim, e aí ele vai abrir o software, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir abrir o software e conectar no USB aqui, beleza? Deu o OK aqui, ele vai acessar toda a memória interna e todas as configurações aqui do receptor que a gente precisa normalmente fazer. E o que eu sugiro que você faça logo de cara? Se é a primeira vez que se você nunca fez isso, faz isso que eu vou fazer agora. Você conectou no USB, reconheceu no CRU, clica aqui em Setup, que é essa configuração, que a gente vai fazer duas configurações. A primeira dela é isso daqui, ó, Data Log Session. Sempre está em 1 hora, vem de fábrica isso. Você coloca aqui manual. O que é isso? Se você for fazer um arquivo bruto com esse receptor que está com 1 hora de sessão, você fez um arquivo bruto estático, né, com uma base de 5 horas, por exemplo. Ele vai dividir em sessões de 1 hora, porque estava 1 hora aqui, você viu?
E aí, quando você for processar, você só vai conseguir utilizar um arquivo de 1 hora, você não vai conseguir usar seu arquivo todo. Ele já vem de fábrica disso, então você tem que alterar aí para manual. E aqui datalog manual também. Se ele tiver automático, o que é o automático? Quando você liga o receptor, ele já começa a coletar o arquivo estático automaticamente, já começa a piscar. Se tiver manual, você que tem um controle sobre isso, então você tem que apertar o botão lá para poder coletar o ponto. Eu sugiro que você deixe os dois manual. E daí se dá uma verificada, tem que estar desse jeito aqui, do jeito que está o meu. Você vem aqui e clica em Apply Settings. Feito essa aplicação aqui, configurou o seu receptor. E aí já está configurado. Agora na próxima aula a gente vai descarregar o arquivo e na outra aula a gente vai fazer a ativação do receptor utilizando o CRU. O que importa nesse momento é que você consiga plugar aí o seu receptor e ter acesso à sua memória interna. E depois também a gente vai aprender a fazer o Hynix, conversão do Hynix do arquivo estático, que é pelo CRU também. Beleza? Até a próxima aula.